Segundo dados oferecidos pela Unicef, em 2017, 15 milhões de garotas de 15 a 19 anos foram forçadas a fazer sexo. Outro dado alarmante vem do Disque 100, o Disque Denúncias, que no mesmo ano constatou que 62% dos atos de violência contra menores foram praticados por familiares na casa da vítima ou dos acusados. A enfermidade social conhecida como pedofilia transforma cidadãos em monstros e crianças em zumbis emocionais. A realidade evidencia que o resíduo da pedofilia não é apenas provas de DNA. São também desorientação, culpa, medo, raiva, instabilidade emocional, desequilíbrio familiar, dentre outras patologias físicas e psicológicas. O Aldeia Global procurou vítimas que pudessem falar de sua experiência com o intuito de alertar a sociedade para esta doença social. Por respeito à entrevistada, o nome e a imagem não são identificados e a voz foi modificada. Eu fui tocada, né? Não só foi uma vez, foram mais de uma vez. E, assim, sempre veio de pessoas próximas. Eu não me recordo assim, exatamente de idade, mas eu acredito que eu tinha de 7, 8 anos. Porque assim, foram pessoas próximas, amigos da família, que às vezes me colocavam no colo de forma inocente. Uma das vezes que aconteceu que me recordo. E tipo assim, quando alguém saía da sala, ali ele passava a mão, me esfregava contra as partes dele. E veio mais de uma pessoa, foi mais de aconteceu com, que eu me recordo, 2 pessoas. E posteriormente, acho que eu já estava com uns 8 anos, como eu tive uma vida bem difícil, tinha um senhor próximo da casa que eu morava, que ele sempre me chamava para me dar algo, tipo de comer. E eu ia. Nisso ele me mostrava algumas pedrinhas brilhantes, ele dizia que era do fundo do mar, sempre me mostrava essas coisas. E depois de uma vez que eu fui lá, ou 2 vezes, ele acabou, né, mexendo em mim, tirou minha roupa, botou a boca nas minhas partes, ejaculou em mim e eu ia pra casa, né? Criança não fala, criança não conta. Ele nem pedia pra eu não contar e criança nunca vai contar. Porque a gente se sente culpado, na verdade. É como se a gente fosse culpado por aquilo ter acontecido. Depois que isso aconteceu, quando eu poderia ver a pessoa de longe, era como se ela exalasse um mau cheiro, que eu poderia estar, não sei, vários quarteirões longe dela, mas é como se ela exalasse um mau cheiro. Só eu ver ela, eu sentia ânsia de vômito, eu fiquei sentindo isso vários tempos. Meu padrasto, né, quando eu fui morar em Salvador, eu acordei de noite ele com a mão nos meus seios, e foi uma das coisas que me fez ir morar com meu pai biológico, que eu nem tinha muito contato, nem conhecia direito. Porque eu fiquei assustada, porque de manhã quando eu acordei contei para minha mãe, meu padrasto alegou que ele tinha me confundido com minha mãe. E minha mãe aceitou aquela história dele e eu fiquei com medo, porque ele era muito possessivo comigo, tinha muitos ciúmes. Quando eu comecei a namorar, quando eu já estava com uns 14 anos, eu olhava para o homem, eu sentia atração por homem, mas eu achava que o homem não deveria ter o órgão genital dele. Acho que o homem deveria ser liso, ele não deveria ter aquilo. E isso foi uma coisa que teve muitas barreiras. E aí só quando eu casei, depois de muitos anos, eu chorava sempre do nada. E meu ex-marido me via chorando do nada. E aí um dia eu contei pra ele, me abri pra ele. E depois que eu contei pra ele, foi a primeira pessoa que eu contei, hoje eu consigo falar. Algo que me ajudou muito foi a questão da religião, né? E isso me ajudou bastante, porque você aprende, é como se você curasse suas dores. Eu não sei explicar como, mas é como se você se sentisse melhor, é como se você se sentisse acolhida, liberta daquilo, e aos poucos você vai se libertando. Não só na questão da igreja, eu acredito que Deus ele é capaz de sarar essas feridas. Então os pais têm que sempre andar vigilantes, não deixar os filhos sozinhos com outras pessoas, perguntar aos filhos, ter um diálogo com o filho, né? Conversar para que os filhos sintam confiança em você, para que ele venha contar, porque eu acredito que se os filhos se sentirem
terem liberdade para conversar com o pai, para dialogar, eu acredito que eles contariam. A Igreja Adventista do Sétimo Dia em toda a América do Sul, no dia 24 de agosto de 2019, cumprindo a sua responsabilidade social, promove a campanha Quebrando o Silêncio contra a pedofilia. Com o título Volta por Cima, a Igreja Adventista alerta sobre este crime hediondo, oferece a esperança de restauração dos dramas vividos e retorno a uma vida saudável. Participe desta campanha. Convide um pastor ou líder de uma igreja adventista do sétimo dia para palestrar em escolas, creches e instituições. A sua comunidade também é convidada para se unir nas passeatas em todo o Brasil. Compartilhe alertas nas mídias sociais e informe as crianças de sua família sobre a importância de denunciar o criminoso, mesmo que seja um parente próximo. Não fique em silêncio. Neste caso, o seu silêncio não é ouro. Seu silêncio é cumplicidade.